Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja sobre a sua vida e que o Espírito Santo de Deus, que é o Consolador, que é aquele que cura, que liberta, possa te visitar hoje, trazer sobre você e fazer na sua vida uma obra extraordinária de cura, de bênção e de milagres. Hoje eu quero refletir sobre um texto muito conhecido, quando Judas ele entrega ao Senhor Jesus com um beijo da traição. E lembre-se, o beijo muitas vezes é um significado de traição. Judas trai a Jesus. Depois o remorso, a culpa invade o coração de Judas. A palavra do Senhor diz que ele tenta devolver as moedas de prata que ele havia pego. Não é aceito pelos sacerdotes. E a palavra do Senhor diz no Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 5, a palavra do Senhor, ela diz assim: Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se dali e enforcou-se. Judas morreu pela culpa. Judas morreu por carregar um sentimento altamente destrutivo. Entenda o que eu vou dizer a você. Primeiro, toda a emoção, ela é fruto de algo que aconteceu no nosso passado. A música que mexe conosco, a poesia que fala ao nosso coração, o sentimento que aflora, quer seja bom, quer seja ruim, normalmente é fruto de uma experiência passada. Quem estuda a palavra de Deus percebe que no caminho da vontade de Deus há um propósito do Senhor empurrando o homem para esquecer o passado, para apagar as coisas velhas, para se alimentar daquilo que era velho da colheita para produzir o novo. Deus sempre soube que carregar consigo marcas, dores e traumas destruiria a vida humana. Todos nós carregamos conosco histórias, muitas vezes de perda, muitas vezes de dores. Muitos de nós tomamos decisões erradas na vida. A psicologia e algumas áreas da psicologia ensinam que a culpa não é um sentimento do homem na sua origem. A culpa foi colocada depois. A sociedade, para que alguns tivessem autoridade sobre outros, começaram a ensinar que se a pessoa errasse, ela era merecedora de um castigo. E então a sociedade foi criada para se sentir culpada e na culpa se sujeitar ao juízo, ao julgamento e aos padrões morais dos outros. Obviamente, eu como cristão, acredito que a culpa sempre foi um sentimento que Deus colocou no coração na origem do homem. Deus permitiu que a culpa muitas vezes aflore em nosso coração, porque é na culpa onde nós encontramos também arrependimento. É na culpa onde nós podemos refletir sobre os nossos erros. Somente uma pessoa doente no seu psique não sentiria culpa de quando erra, segundo a ciência, com dolo ou segundo a ciência, sem dolo. Mas é a culpa que me permite compreender, que me permite julgar as minhas ações, as minhas emoções e a minha reação diante daquilo que eu tive. Deus permitiu que a culpa estivesse na alma humana para que o homem pudesse também se julgar, pudesse se arrepender e encontrar o caminho de volta. Mas sem dúvida, a culpa é um sentimento terrível, destrutivo e muitas vezes mortal. Há mulheres que nunca se perdoaram por ter feito um aborto, e elas imaginam que quando a filha perde o filho, que seria o neto, Deus a está castigando pelo erro que ela cometeu no passado. Há pessoas que foram presas e nunca conseguiram se perdoar, carregam o nome de ex-presidiário por toda a vida. Não sei se você se lembra de José, mas José esteve no Egito preso durante anos, e depois que Deus fez uma obra completa na vida dele, a Bíblia nunca permitiu que José fosse chamado de ex-presidiário. Nunca permitiu que a culpa lançada contra ele tivesse peso sobre a sua vida. Mas entendam o que eu vou dizer a você. Muitos de nós, como Judas, diante dos nossos erros, diante das tribulações da nossa vida, carregamos conosco um fardo muito pesado, porque a culpa, ela traz ansiedade. A culpa traz complexos. O sentimento de culpa gera em nós um sentimento interior de que nós nunca vamos romper ou prevalecer na vida. Há pessoas que já entram na sua história derrotada, vencidas por ela mesma, porque ela não se sente digna da bênção de Deus.
O homem que trai, a mulher que trai, muitas vezes não se sente mais digno do relacionamento, do casamento, da família. Muitas vezes o jovem, quando comete erros na vida, ele sente vergonha por aquilo que os pais vão pensar, aquilo que a mãe vai achar dele no seu erro. Quantas pessoas eu conheço que carregam consigo o sentimento de culpa porque os filhos se envolveram com drogas, tomaram decisões erradas na vida, andaram por um caminho dos quais os pais não ensinaram, e o pai e a mãe traz consigo um sentimento de que ele é culpado pelo erro, pela decisão ou pela atitude infeliz da vida. Judas se enforcou, ele morreu, porque ele imaginou que jamais conseguiria atrair sobre si o perdão de Deus. Jamais conseguiria atrair sobre o seu coração e sobre a sua vida, sobre a sua história, o arrependimento que pudesse mudar aquilo que fez. Judas carregou consigo um sentimento vindo do passado, de um erro sério que ele havia cometido na vida, de uma decisão extremamente errada, e diante do sentimento de culpa, ele não soube lidar, ele não soube o que fazer. Ele não soube entender que a emoção gerada no seu coração era um sentimento por algo que ele trouxe do passado. E por isso eu quero falar com você. Talvez você está trazendo consigo erros, decisões erradas, falhas do seu passado. Talvez você está carregando consigo o sentimento de culpa daquilo que você fez, daquilo que você disse. E ouça o que eu vou dizer a você. Muitas vezes nós carregamos culpa quando nós imaginamos que tomamos decisões corretas, quando nós imaginamos que acertamos. Tantas pessoas se sentem culpadas por ter dado um conselho, pessoas se sentem culpadas por ter dito uma palavra que na sua visão pessoal era uma palavra positiva, de ânimo, e aquela pessoa levou aquilo para o lado totalmente errado. Há pessoas que carregam consigo culpa porque estavam dirigindo o carro num acidente de família. Há pessoas que carregam consigo culpa porque atropelaram pessoas. Há pessoas que trazem consigo culpa porque um dia tomaram uma decisão errada e aquilo destruiu uma vida, uma família. Há pessoas carregando culpa porque não conseguiram ser bem-sucedidas na vida financeira e por causa das suas decisões erradas, sua casa e a sua família hoje passa por crises, por necessidades. A culpa é um sentimento extremamente destrutivo. Pode levar à morte, pode levar à ruína e à destruição. Judas, como você e como eu, tomou uma decisão errada na vida. Judas não soube lidar com aquela falha, não soube lidar com a sua cobrança pessoal. Quantas pessoas nós conhecemos que elas pedem perdão e não conseguem se sentir perdoadas? Quantas pessoas você e eu conhecemos que carregam consigo o sentimento de que tudo na sua vida vai dar errado, de que nada na sua vida vai dar certo, que você nasceu para ser uma pessoa infeliz, como se a vida estivesse cobrando de você. Há pessoas que acreditam no absurdo de ter um karma e de ter que pagar nessa vida pelas decisões e pelos erros de uma vida que ele nem sabe se verdadeiramente viveu. Eu quero orar por você. Quero orar para que a paz, a graça e o amor do Senhor Jesus esteja sobre o seu coração. Junto desse vídeo, nós vamos ter mais 2 vídeos falando sobre culpa. E eu gostaria que você ouvisse os 2. Que você recebesse da palavra de Deus, que o poder do Espírito Santo venha sobre o seu coração, trazendo cura e libertação. Porque o sentimento de culpa mata. Não se sinta culpado porque as pessoas julgam você. Não se sinta culpado porque você tomou decisões erradas na vida e isso colheu da sua história anos da sua paz e da sua alegria. Não se sinta culpado por pior que tenha sido o erro da sua vida, quer você tenha tido consciência, quer você realmente tenha tido culpa daquilo ou não. Há filhos que vivem uma vida infeliz porque os pais partiram e eles não conseguiram pedir perdão ao pai e à mãe e eles estão carregando consigo essa culpa até hoje. Existem pessoas que estão morrendo na vida porque tem um sentimento humano, doloroso, destrutivo, chamado culpa. A culpa abre porta para o medo, a culpa abre porta para a ansiedade, a culpa abre porta para a depressão, e a culpa abre porta para a morte. Judas tomou a pior decisão que um homem e uma mulher, tomado pela culpa, pode tomar na vida. Eu quero que você tenha uma decisão nova em Cristo Jesus. Quero que você saiba lidar
e ser livre deste sentimento de culpa para que a sua vida seja feliz, abençoada e realizada por Deus. Onde você está? Independente do que gerou o sentimento de culpa no seu coração, feche os seus olhos. Eu quero orar por você e quero orar com você. Pai Santo, diante do poder da Tua palavra, meu Jesus, eu confesso que muitos de nós temos carregado conosco culpa. Culpa porque de verdade erramos em decisões da vida. Culpa porque de verdade mentimos, traímos. Culpa porque tomamos decisões que foram destrutivas a nós, destrutivas à nossa família, à nossa casa. Culpa porque nós erramos com outras pessoas e isso causou nelas destruição, ruína. Mas, Senhor, nós temos que saber lidar. Temos que saber e entender a vontade do Senhor diante desse sentimento tão doloroso. Por isso eu lhe peço, Espírito Santo de Deus, que conhece o nosso levantar, o nosso assentar, Espírito Santo que prescruta o nosso coração, que conhece a palavra antes de sair da nossa boca, Espírito Santo que conhece essa vida, traga luz sobre esse sentimento de culpa. Senhor Jesus, o diabo não opera na luz, a morte não age na luz só o Espírito, a vontade, a presença do Senhor pode operar. Por isso eu oro e clamo a Ti, Senhor, que essa pessoa seja liberta desse sentimento. Age em nome de Jesus a cura, o milagre, a bênção e a vitória de Deus. É a minha oração em nome de Jesus. Amém e amém. Meu irmão, minha irmã, que Deus abençoe você, que o Senhor te liberte desse sentimento de culpa. E tem mais 2 vídeos. Eu gostaria que você estivesse orando comigo, porque Deus vai fazer uma obra de cura e de libertação contra esse sentimento de culpa, em nome de Jesus.